A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé. Estamos de volta com mais um estudo da nossa Escola de Valentes da Fé. Você que está conosco por primeira vez, é motivo de alegria tê-lo conosco, tê-la conosco, amém? Seja também muito bem-vindo de volta, você que está conosco por segunda vez, e você que está inscrito no canal, amém? É hora de apertar o cinto, pois nós estamos aí, né, conforme eu gosto muito de dizer, nós estamos na escola do Espírito Santo, amém? A escola de Valentes da Fé, que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente ao teu coração, e é muito bom estarmos juntos, é muito bom ter você aí, né, depois do seu clique e entrada no canal, estando conosco aí. Talvez você tenha esperado a semana toda aí para essa série, né, para esse estudo de hoje, e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Amém, amados? Então vamos juntos aí partir para o nosso estudo nesse dia. No módulo 1, nós exploramos a incrível graça de Deus. Esse presente imerecido que nos alcança através do grande amor de Deus. Hoje, no nosso estudo, nós vamos meditar sobre a boa nova de Jesus, a vida eterna através do sacrifício. Amém? Nós vamos entender o coração dessa graça. Nós estamos na série de estudos sobre o plano de salvação, a liberdade que você busca. Nós estamos aí, amém, no segundo módulo dessa série de estudos, e que o Espírito Santo de Deus sim venha te edificar poderosamente. Desde já eu quebro toda barreira que tenta se levantar ao conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Eu quebro agora, eu anulo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aperta o cinto aí e vamos juntos aí então, nesse estudo tão precioso das Sagradas Escrituras, que haja revelação do Espírito Santo sobre esse tema. O teu coração é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? A salvação não é uma ideia vaga. A salvação, ela não é uma esperança distante. A salvação, ela se tornou real e palpável às nossas vidas através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A boa nova que ecoa por séculos é essa, a verdade que é preciso ser revelada para nós é essa: Jesus morreu por mim e por você, amém? Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Então prepara aí o seu coração e a sua mente nessa hora, amém? Porque nós vamos mergulhar nesse sacrifício que mudou tudo, nesse sacrifício que nos abriu as portas para um futuro eterno. Talvez você nunca tenha pensado sobre o seu futuro, ou tenha pensado no seu futuro de uma maneira que tem um limite, que tem um fim, mas Deus tem para mim e para você e para mim, um futuro eterno. Você já pensou nisso? Aonde você quer passar a tua eternidade? Então vamos explorar essa boa nova de Jesus, amém? E o que realmente ela significa para as nossas vidas. Então fique conosco aí e prossigamos confiadamente em que hoje o seu milagre vai chegar. Amém, amados? Quero te pedir para verificar se você já é inscrito no canal. Se porventura não for, quero te desafiar, cogitar de se inscrever no canal, nos ajudar nesse crescimento, bem? Estamos no propósito de chegar aí a 100 inscritos nessa primeira meta, e eu quero assim te convidar a estar se alinhando conosco aí, nos ajudando aí a alcançar esse objetivo. Aproveito também para deixar, né, esse desafio para você, que se essa mensagem for de edificação para a tua vida, no final compartilhe com alguém para edificar a vida de alguém. Costumo dizer, seja um missionário, seja uma missionária na obra do Senhor, compartilhando essa mensagem de edificação para a vida de alguém. Não deixa de colocar aí, de dar o teu like e, se possível, for o seu comentário da lição. Isso vai colaborar muito para que possamos ser edificados através de seus comentários, em nome de Jesus.
Então vai lá e se inscreve, se você ainda não é inscrito, conto com teu apoio em nome de Jesus. Então vamos juntos aí nessa imersão do conhecimento, amém? Do plano de salvação, do amor de Deus para as nossas vidas, do projeto de Deus de libertar a humanidade, amém? Então, a boa nova de Jesus é a nossa mensagem de hoje, a vida eterna através do sacrifício. A salvação, ela não é um conceito abstrato ou uma promessa distante. A salvação, ela é uma realidade tangível e a salvação, ela é oferecida a nós através do Senhor Jesus Cristo. A boa notícia, ou o evangelho, é a mensagem central daqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador. O evangelho é a mensagem central do cristianismo. O cristianismo aonde não tem a mensagem central como o evangelho, ou seja, Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, é preciso a gente entender que é esse cristianismo que vai levar-nos à reconciliação com Deus. Se eu estou vivendo um evangelho onde não existe Cristo, não existe reconciliação com Deus, porque somente Cristo pode nos reconciliar com Deus. É isso que nós precisamos entender para viver essa eternidade através do sacrifício de Cristo por nós. Ou será que você ainda quer continuar fazendo sacrifícios? Ou será que você quer continuar tentando fazer boas obras para alcançar a salvação? Deus oferece para nós a vida eterna através da reconciliação promovida pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, se você tem em mão, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim o texto sagrado: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Será que você compreende esse presente? Será que você quer compreender profundamente realmente o que requer de nós, amém? Através desta mensagem de reconciliação que Deus tem para nós? Põe atenção, velho. E tudo provém de Deus. É Deus que promoveu a reconciliação com Ele. Nós estudamos nas lições anteriores, nós estávamos distantes, separados de Deus por conta dos nossos delitos e pecados. Mas o próprio Deus providencia a reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação, a oportunidade de voltar a uma plenitude de intimidade com Ele. Então, para que você entenda, para que haja reconciliação, é preciso que tenha um Salvador. Então, nós estamos falando sobre a necessidade de um Salvador. Nós, por si só, jamais vamos conseguir alcançar esta salvação. Antes de falarmos dessa solução, nós precisamos entender o problema. Qual é o problema? Você pode perguntar assim, pastor William, qual é o problema? Todos nós somos pecadores. A Bíblia, ela declara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos somos pecadores. O pecado não é apenas um erro ocasional. O pecado ele é uma condição humana que nos separa de Deus e nos leva à morte espiritual e à morte eterna.
Por isso que eu gosto muito do texto sagrado lá em João 3,16, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo narra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem o interesse que você tenha vida eterna, por isso ele promoveu o ministério de reconciliação. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Então, põe atenção nisso. Somos, por natureza, incapazes de nos aproximar de Deus. Por natureza, somos incapazes de se aproximar de um Deus santo e justo. Nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de alguém que nos reconcilie com Deus. Nós precisamos de alguém que pague o preço da nossa transgressão. E é isso que eu preciso entender. Efésios, Paulo escrevendo aos irmãos em Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, vai falar assim, ó: e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, outras versões, delitos e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então põe atenção nisso, nessa verdade, para que você entenda. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, é a misericórdia do Senhor, são as razões por não sermos consumidos, é a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã sobre nossas vidas, é a misericórdia, o grande amor de Deus que nos proporcionou aí o meio de se reconciliar com Ele. Essa é a grande verdade, né? Então, nós éramos pecadores, né? Nós ainda somos pecadores, mas agora nossa vida de pecado, né? Ela é confrontada em todo momento pelo Espírito Santo de Deus para que nós não estejamos nas garras do pecado, conforme a gente já compartilhou. Ser salvo é ser livre do domínio do pecado, livre das garras do diabo, amém? E livre da condenação eterna, amém, queridos? Então, Deus, Ele prepara, e aí o texto fala, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Amém? Agora nós temos vida, vida com Deus, amém? Agora, através de Cristo, eu tenho vida com Deus. Mas o caminho para essa vida com Deus, conforme nós temos estudado, é o caminho da reconciliação. Agora, não há reconciliação com Deus sem derramamento de sangue. Não há reconciliação com Deus sem a paga do salário do pecado. E é isso que Deus estabeleceu. Aquele que pecar morrerá. Então, como Deus operou para mudar a história da nossa vida? A segunda coisa que eu quero que você entenda é que o que? Jesus, sim, ele é o Cordeiro de Deus. Eu vou estudar um pouco mais nas Sagradas Escrituras, a gente vai lembrar lá nas leis que Deus instituiu, né, o sacrifício de cordeiros, de animais, de ovelhas, para que pudessem ser aí os nossos substitutos
né, diante dele em relação ao pecado. É um estudo mais a miúde, nós vamos estar compartilhando aí com os irmãos no tempo oportuno. Mas o que é interessante? Era preciso de um cordeiro, a qual a pessoa pecadora impunha as mãos sobre este cordeiro, e depois esse cordeiro era sacrificado, morria, derramava o sangue para o perdão dos pecados daquele a qual havia ali entregue aquele cordeiro. Então era preciso entregar um cordeiro para que ele fosse morto como expiação. A morte substitutiva. Amém? Aquele homem é que teria que morrer, mas o cordeiro foi no lugar dele. Bom, é isso que eu quero que você entenda. Por que hoje nós não precisamos mais de sacrificar cordeiros, ovelhas, para que os nossos pecados fossem perdoados ou sejam perdoados? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. É isso que o texto lá em Efésios capítulo 2, versículo 7 vai falar. Ele veio, ele morreu para que pudéssemos ter vida, né? Em Cristo nós fomos vivificados. Cristo morreu e Deus o ressuscitou, e nós juntamente com Cristo agora somos ressuscitados. Então, se eu entendo que Jesus é o Cordeiro, tá, substitutivo do meu pecado, da minha sentença de morte, se eu recebo Jesus como o Cordeiro substitutivo, o Cordeiro de Deus para substituir a minha morte por conta do pecado, eu tomo posse de uma vida eterna com Deus. Então Jesus Cristo é esse Salvador. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus que veio à Terra para viver uma vida perfeita. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio obedecendo totalmente à vontade do Pai. Na queda do homem, foi o homem desobedecendo à vontade do Pai. Agora, hoje a gente tem um exemplo, um modelo, o Senhor Jesus Cristo, Deus como homem, nos mostrando a condição e a possibilidade de vivermos totalmente à vontade do Pai. Ele não apenas, Jesus Cristo ensinou, o Pai não apenas nos ensinou sobre o amor e perdão, mas se tornou que o sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade. O próprio profeta Isaías, ele profetizou sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo antes, lá em Isaías 53. Olha o que o texto sagrado diz para nós em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fazemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11, o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu povo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhes darei a parte de muitos, e com os pecadores repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Acho muito interessante esse texto de Isaías, que ele fala assim, ele levou sobre si o pecado de muitos, ele levou sobre si o pecado de muitos. Por que não o pecado de todos? O propósito é levar o pecado de todos, mas por que não de todos? Porque para levar o meu pecado, eu preciso recebê-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu preciso de recebê-lo. Infelizmente, por que não levou o pecado de todos? Porque nem todos querem receber Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É muito forte a gente entender isso. Jesus morreu para todos. Jesus morreu para todos. Sim, com certeza. É desejo de Deus que todos se salvem. É desejo de Deus que todos tenham o sangue do Cordeiro aspergido sobre sua vida para perdão de pecados. Mas eu preciso receber isso. Eu preciso falar, Senhor Deus, eu recebo este sangue derramado na cruz para perdão dos meus pecados. Eu recebo Jesus Cristo como Cordeiro substitutivo da minha vida. Então, Isaías, no Isaías 53, ele descreve verdadeiramente o grande amor de Deus, nos revelando como Deus preparou o caminho da nossa reconciliação. O nosso problema, amados, é que nós não estamos nos alinhando a este caminho de reconciliação. A gente quer se reconciliar com Deus da nossa maneira. A gente quer se reconciliar com Deus aos nossos esforços humanos. Perdoe, querido, qual é o caminho que você está usando, tentando fazer para se reconciliar com Deus, para ter uma intimidade com Deus? Eu gosto muito do texto, pois ele fala assim, Jesus Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só vai até o Pai se for por Jesus. Amém, amado? Então, você está conseguindo entender? Talvez a pergunta seja assim, qual é o caminho, pastor William? Bom, o caminho é a morte na cruz. A morte de Jesus na cruz foi o quê? O ponto central, amados, para o plano de salvação de Deus. A morte de Cristo na cruz foi o ponto culminante da expressão do grande amor de Deus para com a humanidade. Ele morreu, justamente que essa morte substitutiva. Ele morreu tomando sobre si as penas que nos eram merecidas. Aquilo que nós merecíamos, ele levou sobre si. É o que nós lemos em Isaías 53. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, ele narra o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aonde está a justiça? Bom, Cristo, ele sofreu o juízo de Deus pelo pecado que eu cometi. A sua morte é o único sacrifício capaz de pagar a dívida que nós temos com Deus. A humanidade toda pecou. Adão representava 100% da humanidade.
E nós, nesta raiz da humanidade, nós continuamos na prática do pecado. O DNA do pecado, ele circula em nós. Então, qual é a justiça de Deus? Deus não é injusto. Fala isso aí. Deus não é injusto. Se por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, a justiça de Deus seria como? Através de um homem, Deus providenciar a reconciliação. Aí está a justiça de Deus. Ele, através de Cristo, gera a reconciliação para a humanidade. Mas a salvação, ela vem para todos que o recebem. Por isso que nem todos foram salvos, nem todos receberam a salvação. Sendo que a salvação é para todos, sem discriminação de posição social, sem discriminação de etnia. A salvação é para todos. Mas eu preciso receber o Cordeiro de Deus, eu preciso receber a morte substitutiva a qual Deus providenciou para nós. Eu preciso entender que eu tenho uma dívida sem Cristo, eu tenho uma dívida para com Deus. Meus pecados são uma dívida para com Deus. Então, por isso, Deus providenciou ou propiciou uma morte na cruz para a remissão dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas a morte não foi o fim. A morte de Cristo não foi o fim. Era preciso que Cristo ressuscitasse. A ressurreição de Jesus, ela é a prova final. A ressurreição de Jesus é a prova conclusiva de uma divindade e da eficácia do seu sacrifício. Bom, se Cristo não ressuscitasse, não serviria para ser o cordeiro da propiciação. Morte para gerar vida. Amém? Morte para dar vida. Jesus fala, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, significa o quê? A vitória sobre a morte. A ressurreição de Cristo significa o quê? A vitória sobre o pecado. Jesus Cristo, ele venceu o poder das trevas. Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos vencer também a morte e ter a vida eterna. Põe atenção, é desejo de Deus que todo ser humano tenha vida eterna. Foi para isso que Deus constituiu lá no princípio. O homem tinha a eternidade de vida. O homem foi criado por Deus, mas Deus estabeleceu para o homem uma eternidade de vida. Mas por conta do pecado, o homem perdeu essa eternidade de vida. Mas Deus, através de Jesus, através da ressurreição de Cristo, agora Cristo sai da morte para a vida, amém? Para nos dar o caminho da vida eterna. Então agora Deus, ele como o seu justo juízo, ele prepara para que eu e você possamos voltar plenamente à condição inicial a qual Deus criou a humanidade. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou os seres humanos para viver uma eternidade com ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, a palavra de Deus nos narra assim: e eu, quando vi, João falando, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E ele fala assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. O próprio Senhor Jesus Cristo falando com João, né? Eu, o que vivo, ele se fez homem no meio de nós e foi morto. Ele morreu.
Mas o que ele fala? Mas agora eu estou vivo, aleluia. Cristo não está morto, Cristo ele está vivo. Cristo não está mais na cruz e muito menos no sepulcro. Ele está sentado à destra de Deus. E diz o texto, para todo o sempre. Amém? Então, qual é, pastor William, a boa nova para nós? Qual é, pastor William, a boa notícia para nós? A boa notícia para mim e para você é vida eterna. É um ponto muito forte, quantas vezes eu ministro em cultos fúnebres, eu costumo compartilhar com os amados ali naquele momento, justamente a pergunta aonde você quer passar a eternidade? Ou será que você acha que depois da morte física acabou? Ou será que você acha que depois da morte física sua alma vai ter uma oportunidade de voltar aqui e para que possa melhorar, para que possa ser aperfeiçoada até um dia glorioso? Será? O que passa no coração de vocês? Ou será que você nunca se preocupou com uma eternidade? A boa nova justamente é a boa nova, a boa notícia de que há uma eternidade para você viver. E o X da questão, o ser ou não ser, é aonde você quer passar a eternidade. É ter uma vida eterna com Deus ou ter uma morte eterna. A boa nova é que temos agora o acesso a essa vida eterna através do quê? Da fé em Jesus Cristo. Através do quê? Através do receber o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo por nós. Através do quê? De ter colocado diante do Senhor as nossas vidas e reconhecer que Ele é o meu Cordeiro que vai expiar, que vai pagar o preço do meu pecado. Jesus Cristo, ele pagou o preço dos nossos pecados. Bom, quando a gente fala de eternidade, a gente não está falando de uma vida após a morte simplesmente. O que nós estamos falando de eternidade é de uma vida transformada. Mas não só lá no porvir, amados. É uma vida transformada aqui e agora. É uma vida transformada, cheia de propósito. É uma vida transformada, cheia de alegria. É uma vida transformada de esperança. Há uma esperança. Como será o seu amanhã? Cheio de esperança, de expectativa pelas promessas de Deus, pelas nossas vidas. E Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Então, essa vida eterna, ela é uma relação com Deus. Essa vida eterna é uma paz que ultrapassa a compreensão humana. Essa vida eterna é um futuro glorioso com Ele. Ele vem habitar em nós, aqui Ele habita em nós, aqui nós temos intimidade com Ele, relacionamento com Ele, mas temos uma eternidade muito melhor do que podemos imaginar. A palavra de Deus em João capítulo 17, versículo 3, narra o seguinte: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então eu preciso de Cristo, eu preciso conhecer Deus. O problema é que nós, como humanidade, não conhecemos a Deus, não conhecemos a Cristo, não temos intimidade com Ele, muito menos recebemos o sacrifício dele para as nossas vidas. Guarda isso no teu coração. A boa nova de Jesus, ela é uma mensagem de esperança e de redenção.
Guarda isso no teu coração, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, através da sua ressurreição, nós temos a oportunidade de ser libertos do pecado, ser libertos da morte, ser libertos das garras do inimigo e de receber o presente da vida eterna com Deus. Não de condenação eterna, mas um presente de vida eterna com Deus. A verdade é, nós não merecemos. Essa vida eterna com Deus não é algo que nós merecemos, mas é um dom, é um presente inestimável oferecido pela graça de Deus para as nossas vidas. Será que você tem menosprezado este presente? Eu quero te fazer pensar. Será que você já declarou: Cristo, eu recebo o seu sacrifício na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que levou sobre si os meus pecados? Cristo, eu entrego a minha vida. Colocar a mão sobre a cabeça do Cordeiro. Cristo, eu entrego a minha vida a ti. Aí Cristo morre, ou seja, você morreu com Cristo, e quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Eu quero te fazer pensar e meditar. Será que você já fez essa oração? Então olha bem para mim. Se você não fez essa oração, quem sabe não é a hora de você fazer essa declaração com os seus lábios. Que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados. E que você entrega a sua vida a Ele, para que Ele possa ser o Cordeiro substitutivo dos teus pecados, para que você tenha a vida eterna. Fale com Deus, ore. Pastor William, eu não sei orar. Então ore comigo assim. Senhor Jesus, eu entendi a mensagem da cruz. Eu entendi que o teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, é o Cordeiro que o Senhor preparou para perdão dos meus pecados. Como o Senhor, ó Deus, Pai, a palavra de Deus nos ensina, eu preciso do Cordeiro substitutivo. Então eu imponho as mãos sobre a cabeça do Cordeiro, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa ser o Cordeiro substitutivo da minha vida. E Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu recebo o sacrifício de Cristo no Calvário por mim. Eu recebo o Senhor Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Lava-me, Senhor Deus, Pai, dos meus pecados. E, Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida, para que seja achado, Senhor Deus, num grande dia do Senhor, e receba plenamente a salvação que o Senhor tem preparado para nós. Amém e amém. Amém, amados. A palavra de Deus, se você fez essa oração, em João 1,12, diz assim: e a todos que o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, parabéns, você é filho de Deus. E se você fez essa oração, coloca aqui no comentário: amém, pastor, eu agora sou filho de Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu, com a liberdade, gostaria de entrar em contato com você e ministrar a você, amém, o estudo através aí de um PDF, amém, a qual com certeza vai edificar a tua vida. Amém, amados. Bom, que Deus possa te abençoar poderosamente e que seja um novo tempo, amém, uma nova história na sua vida, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Parabéns por sua escolha, em nome de Jesus. Aleluia! A festa no céu, amém, queridos? Quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Mas chegamos ao fim de mais um estudo, amém? A mensagem que foi ecoada, ou que fica ecoando em nossos corações, sim, é uma mensagem poderosa.
Amém? A vida eterna, a verdadeira vida, nos é oferecida de presente através do sacrifício de Jesus. Hoje nós entendemos que a nossa necessidade de um Salvador, hoje nós contemplamos o amor incondicional manifesto aonde? Na cruz do Calvário, amém? E hoje nós celebramos a vitória sobre a morte e a ressurreição. Então, agora, diante dessa verdade transformadora, sim, a pergunta que não quer calar é essa. Bom, o que você vai fazer com essa boa nova? Vou repetir a pergunta. O que você vai fazer com essa boa nova? Amém? Bom, essa oferta de vida eterna não é apenas uma informação para ser acumulada, meus irmãos. Não é mais um conhecimento para você acumular, mas essa oferta de vida eterna, então, é um convite para uma transformação completa. E mais uma vez eu te pergunto e te dando mais uma nova oportunidade. Que decisão você toma hoje? Você vai abraçar esse presente, entregar a sua vida a Cristo, experimentar a liberdade do pecado e a alegria de uma nova caminhada? Ou vai continuar do mesmo jeito que está? Ó vida, ó céus, a tristeza. Que decisão que você vai tomar hoje? Hoje é o dia da sua oportunidade. Será que você vai perder essa oportunidade? A oportunidade de uma vida eterna, ou será que você quer continuar no caminho da morte? Deixa eu te falar, não deixa que essa mensagem seja somente mais um vídeo assistido, não. Permita que a realidade do sacrifício de Jesus te impulsione a uma atitude de fé e entrega. Porque se você entender essa verdade, eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada. Lembre-se disso. A vida eterna não é um destino distante. A vida eterna é uma jornada que começa agora. É um relacionamento profundo com Jesus. Deus já deu o passo da reconciliação. Jesus é um instrumento dessa reconciliação. Agora, eu é que preciso, você é que precisa dar o próximo passo. Tenha coragem. Você se sentiu chamado em seu coração? Não hesite. Fale com os seus lábios: Jesus Cristo, eu te recebo como Senhor da minha vida. E se você fez essa entrega, busque uma comunidade de fé que anuncie o Evangelho da verdade. E aprofunde-se nas Escrituras, amém? Bíblia Sagrada, leia. Ah, pastor William, mas eu não entendo nada. Comece a ler, porque se você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, ele vai habitar em você, e ele que inspirou os homens a escrever estas palavras que aqui estão, amém? É o mesmo que vai te ensinar aquilo que está escrito nesse livro sagrado. Aprofunde-se nessa intimidade com Deus e você vai viver essa nova vida em plenitude. E se você precisar de auxílio, entre em contato conosco, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos mande uma mensagem ou nos chame aí e nós vamos estar entrando em contato com vocês. Fechou? Amém, querido? Quero te louvar e te agradecer. E põe para nós aí, deixa o seu comentário, amém? Se esse vídeo edificou a sua vida. Mas não esqueça de deixar seu like. Se essa mensagem impactou a tua vida, não deixa de compartilhar e ser uma missionária, um missionário, amém? E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. A vida eterna te espera através do sacrifício incomparável de Jesus. A verdade nua e crua é que não é culpa de mais ninguém. A verdade nua e crua hoje é que a decisão é sua. Você já conhece a verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja convosco na verdade e amor. Que o Senhor te abençoe
valente da fé, tenha um dia, uma semana, um mês e um ano extremamente abençoados por Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Espero você no próximo encontro. Jesus te ama e eu também.